O sacrifício de Jesus é, sem dúvida, a pedra angular da fé cristã. Mas por trás deste ato de amor, que é visto como o supremo, esconde-se um paradoxo, um quebra-cabeças teológico que tem intrigado pensadores ao longo dos séculos. Vamos mergulhar a fundo neste tema. E aqui está ela, a pergunta central, a objeção que muitas vezes se ouve. Se o resultado final já era conhecido, se a vitória sobre a morte já estava, por assim dizer, no guião, onde está o verdadeiro sacrifício? É esta a questão que vai guiar toda a nossa análise. Bem, a resposta, ou pelo menos a chave para a resposta segundo a teologia, está na natureza dupla de Jesus. A ideia de que ele era, ao mesmo tempo e sem confusão, totalmente Deus e totalmente humano. É nesta dualidade que o paradoxo começa a fazer sentido. É aqui que as duas naturezas coexistem, e é fascinante. Como entidade divina, sim, Jesus sabia da ressurreição. Para Deus, a morte não é o fim, é apenas um momento. Mas, e este é o ponto crucial, como ser humano, ele experimentou o sofrimento, o medo e a angústia de uma forma absolutamente genuína. O conhecimento divino não funcionou como uma anestesia para a dor humana. E esta fase dita no Getsemane é talvez a ilustração mais poderosa disto tudo. É o momento em que a sua humanidade grita com uma clareza avassaladora. Isto não é teatro. É a angústia real de alguém que sabe o sofrimento extremo que vai enfrentar e, por um momento, pede que lhe seja poupado. E, portanto, chegamos a esta redefinição. O sacrifício não está na surpresa da morte, mas sim na determinação de a enfrentar, mesmo sabendo o quão terrível seria. É o ato supremo de obediência e amor, a escolha consciente de atravessar a dor mais profunda, não por ignorância, mas por um propósito maior. É a entrega total, apesar do conhecimento. Mas a complexidade não para por aqui, porque agora entra em cena a figura de Judas, e com ele a sua traição, que adiciona mais uma camada de paradoxo a todo este plano. E esta é outra daquelas grandes questões da teologia. A traição de Judas é, sem margem para dúvidas, um pecado grave, um ato terrível. No entanto, foi precisamente esse ato que serviu de gatilho para a prisão e crucificação. Então, como é que estas duas realidades se podem reconciliar? A teologia tenta explicar esta tensão através de uma progressão como esta. Tudo começa com o ato humano, a traição, que é uma escolha livre de Judas e um pecado. Isto leva diretamente à consequência imediata, a prisão e a crucificação. Mas dentro do plano divino, este evento é, digamos, absorvido e transformado para alcançar o resultado divino, a salvação da humanidade. É a tensão clássica entre o livre-arbítrio humano e a providência divina a funcionar. Ora, isto leva-nos a uma pergunta talvez ainda mais fundamental. Certo, o sacrifício foi real, a traição foi instrumental, mas porquê a morte? Porquê é que era este o mecanismo necessário para a salvação? Não haveria outra forma mais simples? Para se perceber a necessidade da morte, temos de perceber primeiro qual era o problema a resolver. Na teologia cristã, o pecado não é só um ato mau. É visto como uma fratura, uma ruptura fundamental na relação entre a humanidade e Deus. E uma fratura tão profunda que a humanidade sozinha seria incapaz de reparar. Sendo assim, a morte de Jesus é apresentada como uma solução multifacetada para este problema. Existem várias perspectivas. Umas focam-se na necessidade de conciliar a justiça divina, que exige uma consequência para o pecado, com a misericórdia. Outras veem-na como uma batalha cósmica, uma vitória sobre a morte e o mal. Há também a visão de Jesus como um novo Adão, cuja obediência repara a desobediência do primeiro Adão. E, claro, a perspectiva de que foi a demonstração final, o expoente máximo de um amor que está disposto a ir até às últimas consequências. Isto ajuda a responder à pergunta por que não um simples milagre? Porque a redenção, neste enquadramento, não se tratava apenas de um ato de poder divino à distância. Tratava-se, isso sim, de um ato de identificação. Ao sofrer e morrer, Deus, na pessoa de Jesus, mergulha na totalidade da condição humana, incluindo a sua maior dor, mostrando que não está distante do nosso sofrimento. Chegamos então ao momento de juntar todas as peças do puzzle. Vimos a dualidade, a natureza do sacrifício, o papel da traição e a razão teológica da morte. O que é que obtemos quando combinamos tudo isto? Qual é a imagem final? No final de contas, o propósito pode ser resumido nisto: restaurar uma ligação que estava quebrada. O foco não era a punição, mas sim a reparação. Não era sobre uma derrota, mas sobre vencer a própria morte por dentro. Esta é a grande síntese deste drama teológico tão complexo. E terminamos com uma questão que nos leva para além da teologia. Depois de explorarmos este paradoxo, a pergunta permanece: o que é que define, realmente, um sacrifício?
É a intensidade do sofrimento que se sente ou é a liberdade e a consciência com que se escolhe enfrentar esse sofrimento por um bem maior? É uma pergunta que fica para reflexão.